Hoje nós vamos falar como sair da cabeça, como parar de ruminar o passado ou então ficar excessivamente preocupado com o futuro. Vamos rezar juntos, vamos refletir juntos sobre como viver a vida plena, a vida que Deus planejou para nós. Bom, antes de começarmos aqui, eu gostaria de fazer uma oração com vocês para invocar a presença de Jesus no meio de nós, de Maria Santíssima. Então me acompanhe nessa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essa noite, por poder partilhar, Senhor, com tantas pessoas aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estudei, aquilo que o Senhor proporcionou que viesse ao meu conhecimento, Senhor. Eu te agradeço muito, Jesus, pela vida de cada um. Quero colocar, Senhor, todas as intenções que eles trazem no coração, todas as angústias, Jesus, quero colocar dentro do seu coração. Cuida, Senhor, de cada um. Faça, Jesus, que cada um daqueles que está vendo esse vídeo agora sinta a sua presença, sinta o seu conforto, sinta o seu amor. Eu peço, Jesus, que envie a nós o Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para que Ele abra os nossos olhos, abra os nossos corações, para que a gente possa cada vez mais, Senhor, caminhar no seu caminho. Tudo isso eu te peço, Jesus, pela intercessão da sua bem-aventurada Mãe e minha Senhora, assim como rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, sem mais delongas, sem mais lero-lero, vamos entrar no conteúdo de hoje. Primeiro, por que esse tema é importante? Sair da cabeça, parar de ficar ruminando o passado e ficar preocupado com o futuro. Por que esse tema é importante? Porque ele rouba a sua vida. Ele te impede de viver. As pessoas que ficam demasiadamente presas no passado têm uma corrente, é uma espécie de prisão. Elas perdem o tempo de hoje. Eu não estou falando de ter boas memórias, boas recordações do passado. Nada, isso enriquece o momento presente, né? E nem planejar sonhos para o futuro. Isso também é muito bom. O que não podemos cometer é o erro, o descuido de ficar preso nessas prisões, né? Preso no passado ou preso no futuro. Por quê, pessoal? Porque isso acaba consumindo o seu tempo, como eu falei, vai desgastando a sua energia, vira uma tortura, dependendo do tema que você está preso. Então isso vira uma tortura, vira medo. E quando é relacionado ao futuro, pode ser que vire insegurança, aflição, enfim. O que acontece quando isso tudo é muito frequente? O que acontece quando você passa demasiadamente tempo no passado ou no futuro? Você acaba desenvolvendo ansiedade. Você acaba desenvolvendo depressão. Essas coisas levam a gente, né, nos levam a um quadro enfermo. Então nós precisamos cuidar. Mateus, mas isso está relacionado com a fé? Isso está relacionado com a doutrina católica? É claro. O catecismo está cheio de ensinamentos que nós temos que aprender a nos dominar. Nós temos que aprender a nos controlar. Então a importância desse tema, pessoal, é enorme. Né? Não é à toa que vocês escolheram. E eu queria deixar uma coisa aqui bem claro para vocês, tá? Principalmente para as pessoas que não sofrem muito com a ansiedade, com a depressão. Isso não é frescura, pessoal. Tá? As pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão, elas não estão de bobeira, sabe? Não é que falta fé nelas. Claro que não. A fé delas é forte. Mas acontece alguma coisa no nível natural, né, do intelecto humano que precisa ser cuidado. Certo? Então não adianta falar para uma pessoa ansiosa,
Ah, você não tem fé em Deus? Ou você perdeu sua fé? Puxa vida, Jesus, né, vai te ajudar. Então, isso não funciona. Deixa a pessoa ainda mais irritada. Tá bom? Então, o que eu trouxe para você hoje é algo para que você reflita e que você já possa pôr em prática, tá bom? Aliás, temos que praticar muito, porque senão a gente não sai do lugar. Então, espero que vocês gostem. Eu vou falar muito breve, vou ser o mais breve possível, tá? Porque eu já não gosto de falar muito, então tem que ser breve mesmo. Até parece, né? Se deixar aqui eu fico falando até meia-noite, aqui, até a hora de ir para academia amanhã. Mas eu trouxe aqui um roteirinho para eu não me perder e para vocês aproveitarem o máximo possível. Então, antes de irmos para a solução, eu vou falar da solução, uma proposta de solução, uma recomendação minha, uma orientação minha. Mas eu vou falar depois que contextualizar o problema. Qual é o problema de viver no passado? Vamos falar do passado primeiro. Então, se você é aquele que fica excessivamente preso ao passado, o que acontece na sua mente? O que acontece com você? O passado, ele registra, né? A nossa memória, ela registra fatos relevantes. Quando são fatos alegres, são fatos agradáveis, que a vida te fez feliz, então você grava como boa memória, né? Como recordações felizes. Mas quando você sofre algum tipo de trauma, né? Algum tipo de coisa que aconteceu com você que você não gostou, que aquilo foi ruim, que foi traumático, você feriu alguém, ou foi ferido, ou fez uma coisa torta, ou sei lá o que aconteceu no seu passado, aquilo gera um trauma, né? E você fica demasiadamente visitando esse assunto, né? E aí começa a síndrome do Asse. Vocês sabem qual é a síndrome do Asse? Vocês vão aprender hoje. A síndrome do Asse é aquela: se eu tivesse comprado aquela casa, se eu tivesse ficado de repouso, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse saído, não tinha pego Covid, se eu não tivesse casado com essa mulher, onde que eu estava agora? Enfim, começa a crise do Asse, porque você começa a planejar, começa a lucubrar um passado que não existiu e nunca vai existir, porque ficou no passado, certo? Qual é a razão lógica para que a gente não entretenha o nosso pensamento com esse tipo de história? Muito simples, porque não é da vontade de Deus. Como não é a vontade de Deus? Porque não aconteceu. Se Deus tivesse sobre a sua vontade ativa ou permissiva, teria acontecido. Então, como não aconteceu, não fica você fantasiando ideias do que poderia ter sido. Certo? Por quê? Porque não foi. Não foi porque Deus não quis. Então, vamos nos conformar à vontade de Deus, parar de criar passados na nossa cabeça do que poderia ter sido. Tá bom? Bom, Mateus, ótimo. Isso eu já sabia, né? Você não precisava me explicar que eu fico agarrado ao passado. Eu já sei disso aí. Agora eu quero saber como faz para resolver. Calma. Sem ansiedade. Vamos com calma. Tá bom? Eu vou ser direto, mas vamos com um passinho atrás do outro aqui. A nossa mente forma histórias sobre as coisas. E essas histórias, elas nem sempre são verdadeiras. Nós temos o hábito, o mau hábito de criar histórias. É um funcionamento da mente na tentativa de ganhar controle sobre as situações. Então a gente preenche a realidade com histórias que a gente forma na nossa cabeça, inclusive sobre o passado. E o que acontece? De tanto você repetir aquela história, de tanto você pensar naquilo, acaba virando uma verdade para você. Isso é terrível, porque não é verdade, mas você convive com aquela verdade. Vou dar alguns exemplos. Imagina que na quinta série, você estava indo bem no colégio, mas na quinta série você tirou nota baixa em matemática. Uma nota horrível em matemática. O professor chamou sua mãe e falou: olha, Maria tirou nota baixa em matemática. Nós vamos ter que fazer alguma coisa, está ruim. O que acontece? Desde esse momento, cria-se um estereótipo de que você não é boa em matemática, né? A sua mãe já coloca você no professor particular, já começa a cobrar de perto as tarefas de matemática, joga uma pressão sobre você e você já percebe que você não é bom naquilo. Ou você tem um input, né? Tem uma informação de que você não é bom. E é verdade que você só foi mal numa prova ou duas provas, não significa nada.
né? Eu tinha notas baixas em matemática na quinta série e depois me formei em engenharia. Sou engenheiro de produção, tenho mestrado em engenharia de produção, tenho 2 pós-graduações em engenharia de produção. Então, se eu tivesse acreditado na história de que eu era mal em matemática, talvez eu não teria abraçado o futuro da profissão que eu abracei. Então, veja, um outro exemplo para ficar fácil de você entender. As mulheres, principalmente. Quando a mulher pega o carro pela primeira vez e faz uma barbeiragem qualquer, rala o carro ou pega o meio fio com o pneu, né? O que o esposo fala? O que o pai fala? Nossa, essa menina aí é navalha, é barbeira, não presta pro volante. Você ouve aquilo te causa uma verdade interior, você cria um estereótipo sobre aquela verdade. Então você fica acreditando que você não é boa mesmo naquilo, né? E aí você começa a criar insegurança. E isso gera um trauma. Então, pessoal, as histórias que a gente conta, né, para nós mesmos são narrativas, né? E elas sempre começam do mesmo jeito. Elas vêm e aí se desenrolam, né? Você sabe quais são essas narrativas que você conta para você mesmo, não sabe? Agora uma coisa curiosa. Um pensamento dura em média 7 segundos. E às vezes você fica o dia inteiro ruminando uma história do passado. Né? Alguma coisa, ou então um trauma forte que aconteceu, uma traição, né? Ou então você atropelou alguém, a pessoa veio a falecer, você fica com aquilo se culpando, falta de perdão. Mas a gente já fala disso. Um pensamento dura 7 segundos. Mas por que você passa o dia inteiro ruminando? Porque os pensamentos, eles têm cola. É uma espécie de cola que um vem grudado no outro. Entendem? Então, quando você começa a pensar sobre o seu passado, você lembra da sua infância, você vai lembrar da namorada que você teve, o que o pai dela fez, como é que foi aquele acidente. Ele puxa uma história que sempre vem junta. Então, nós vamos falar sobre a solução, mas uma das soluções é dissociar essa cola, quebrar essa cola dos pensamentos, entender o que está acontecendo na sua mente e interromper. Falar, olha, vai para lá com isso, que eu sei que isso é uma armadilha, não vou cair nessa. Tá bem? Então, pessoal, às vezes a gente fica refletindo o passado, não sei se já te aconteceu isso, sobre o pretexto, o seguinte pretexto. Aí deixa eu pensar bastante nisso que aconteceu, que é para isso não acontecer de novo no futuro. A história, o passado nunca vai se repetir exatamente como foi no futuro, nunca vai se repetir como foi no passado. São outras circunstâncias, você vai ter mudado, as pessoas ao seu redor vão ter mudado. É claro, pessoal, que nós precisamos aprender com as lições que nós vivemos, sem dúvida. Mas ruminar, ficar excessivamente preso, não é bom. Beleza? Então, falamos um pouco disso. E Jesus diz, né? Eis que faço nova todas as coisas. Há coisas novas acontecendo na nossa vida, em meio à pandemia, em meio à crise financeira, em meio à crise política, em meio à crise baderna. Há coisas novas florescendo e nós temos que treinar nossa visão para ver coisas novas. Só para terminar o contexto do passado. Muita gente fica presa ao passado por falta de perdão. Amigo, amiga, se você falhou no passado, reflita sobre a sua falha. Vá a um sacerdote, ponha sua confissão em dia, diga para ele o que aconteceu e depois esqueça. E eu vou te explicar como você pode fazer para não pensar mais nisso, tá bom? Quando o meu pensamento começar, você interrompe, joga ele para escanteio, porque isso são histórias que você fica contando para você mesmo. Uma santa chamada Margarida, quem conhece aí, quem é devoto do Sagrado Coração de Jesus, conhece a Margarida. Ela estava procurando um sacerdote para que fosse diretor espiritual dela, tá? E nas confissões, ela chegou pro padre e disse assim: Padre, eu queria contar para o senhor o que Jesus tem me contado, porque eu tenho conversado com Jesus. Aí o padre olhou para ela, né? Você tem encontrado com Jesus, minha filha? Tenho, padre. E eu queria contar para o senhor o que ele está contando para mim. Aí o padre falou: olha, vai embora, semana que vem você volta. Na outra semana ela voltou, disse: Padre, tudo bem, filha? Tudo bem. Me encontrei novamente com Jesus. Ele me disse um monte de coisa bonita. Aí o padre ficou desconfiado. Falou: nossa, o que eu vou fazer com essa mulher? Aí
o padre então falou assim para Margarida: Margarida, da próxima vez que você estiver com Jesus, pergunte para ele qual foi o meu último pecado que eu confessei. Se ele te disser qual foi o último pecado que eu confessei, eu vou acreditar que você está tendo encontros com Jesus. Tá bem? A Margarida falou: tá bom, eu pergunto, estou tendo encontro com ele mesmo, então eu pergunto. Tá bom, tá bom. Depois de um tempo a Margarida voltou, o padre perguntou para ela: e aí, Margarida, tudo bem? Tudo bem. Você esteve com Jesus? Sim, estive sim. Você perguntou para ele qual foi o meu último pecado confessado? Perguntei, sim, senhor. E qual foi a resposta dele, Margarida? O que Jesus te falou? Ela disse assim: Jesus me falou que ele se esqueceu. Ele não lembra mais. O padre, desde então, resolveu assumir a direção espiritual dela. Por quê? Porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente põe na confissão as nossas faltas, Jesus perdoa e ele não lembra mais. É passado. Tá bem? Eu queria contar essa história para vocês da Margarida. Então, vocês podem procurar essa história. Não estou inventando não, pessoal, tá bom? Então, assim que vocês confessarem, passa em branco. Se não confessou, eu encorajo você que confesse. Tá bom? Então vamos para frente, já temos 22 minutos, então agora vamos falar do futuro. Bom, o que acontece quando eu fico demasiadamente preso no futuro? Eu vivo com insegurança, com preocupações, né? A gente começa a se preocupar com coisas que a gente nem sabe mesmo se vai acontecer ou não. Vocês sabem disso, né? Pô, uma hipótese futura já me traz aflição. Não aconteceu ainda, não tenho que resolver agora. Não, mas eu fico inseguro. Aí alguém pergunta, né, como a gente estava falando no início: mas você não confia em Jesus? Eu confio. Muitas vezes a gente fala: eu confio, mas não consigo tirar essa aflição de mim. Outras pessoas dão a seguinte resposta: eu não posso confiar em Deus porque eu não vejo, porque eu não sinto. Deus se afastou de mim. Outra resposta: eu não mereço. Eu sou pecador. Eu faço um monte de groselha, eu faço um monte de besteira. Como é que Deus vai cuidar de mim se eu não ando com Ele? Outros dizem assim: Deus não faz o que eu quero. Então como é que eu vou confiar? Eu peço uma coisa, Ele faz outra. Então como que eu vou confiar em Deus? Difícil, né? Mas, gente, Deus, Jesus, cuida sempre de nós. Sempre, independente do que você faça, tá? Somos nós que colocamos Ele para fora da nossa vida, mas Ele sempre cuida de nós. Se Jesus fosse cuidar de nós na medida dos nossos méritos, nós estávamos todos lascados. Não ia sobrar um ser vivo em cima da terra. Concordam? Somos todos pecadores, somos todos cheios de misérias, né? Mas o ser humano encontra a resposta para suas misérias, tem um encontro com a bondade e a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É onde se encontra a miséria com a misericórdia. A pessoa de Jesus Cristo. Então Ele está sempre com você, Ele está sempre cuidando de você. Não tem por que ficar aflito. Uma outra coisa que acontece muito com a gente, eu não sei se acontece com vocês, de você ficar planejando um futuro que não tem mais chance de existir. Vou dar um exemplo. Essa semana faleceu o meu grande amigo Celso Faria. Grande amigo. Para mim, um cara sem igual. Ele me ajudou a formar como líder, me ajudou a formar como missionário, me ajudou a formar como homem. Ele me levou de volta para a Igreja Católica. Excelente pessoa. Faleceu essa semana e eu tive a honra de ir ao velório dele. No retorno para casa, eu fiquei pensando um pouco quais eram as coisas que eu poderia fazer com o Celso se ele estivesse aqui, né? Se ele ficasse mais 10 anos conosco. Ele morreu jovem, não era tão idoso, né? E aí, por um instante, me veio um sopro, assim, uma luz assim na mente. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que ele se fosse, que ele encerrasse
o tempo dele aqui na terra. Então logo, Mateus, não fique você desejando um futuro, sonhando com um futuro que não é a vontade de Deus, porque isso não vai fazer bem, certo? Então na hora eu me conformei, rezei por ele mais uma vez, fico com saudade dele, né? É claro. Mas quando esses pensamentos vêm, puxa, o que a gente podia fazer, o que a gente podia falar, onde a gente podia ir, eu tento distrair a minha atenção para outro lugar, me conformando com a vontade de Deus, que foi levá-lo. Pode ser que mais cedo ou mais tarde me leve você, leve todo mundo. É claro, isso vai acontecer. A única certeza que nós temos é que nós iremos para junto do Pai, tá bom? E a condição que nós iremos é que é a base de toda a nossa conversa. Bom, Jesus disse algumas vezes no Evangelho para que a gente não se preocupasse com o futuro. Vou ler para vocês, São Lucas capítulo 12. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que havereis de comer, nem com o vosso corpo, nem pelo que havereis de vestir. Jesus disse, saiu da boca dele. E ele ainda fala, olha as andorinhas, elas não semeiam, elas não tecem, e o Pai do céu cuida delas. Não valem vocês mais do que 2 andorinhas? Eu não sei se é andorinha ou se é pardal, acho que é pardal, corvo. Cada evangelho fala um nome de passarinho diferente. Mas o fato é, Jesus garante para nós que Deus está está cuidando de nós o tempo inteiro, que nós não precisamos nos preocupar. Em outra passagem ele diz assim, portanto não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Está em Mateus 6,34. Então veja, Jesus nos deu garantias de que o futuro estará cuidado. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito que é melhor para nós, em vistas da eternidade. É isso que interessa para Deus. Deus sabe que essa passagem por essa terra aqui é muito rápida. Ele faz sempre o que é melhor para que a gente viva eternamente ao lado dele. Tá bem? Mas então, Mateus, vamos lá. Jesus me garantiu, eu tenho plena consciência que não é bom viver no passado, não é bom viver no futuro, mas como que eu resolvo? Para resolver isso daqui, pessoal, vocês têm que tomar consciência de uma coisa. A nossa mente humana, ela é debilitada pelo pecado original. Tá? Ela é debilitada pelo pecado original. Então existem algumas armadilhas que funcionam na nossa cabeça que levam a gente a penetrar aí nesses problemas. Eu vou começar a explicar agora, vai ficar muito claro para você, prestar bem atenção. A nossa imaginação apresenta informação para a nossa mente, certo? Nós imaginamos alguma coisa, apresentamos uma realidade para a nossa vontade, para o nosso intelecto. E a nossa cabeça, a nossa mente, não sabe se essa realidade é de fato real ou é imaginário. Vocês conseguem entender isso? Vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa que tem medo de avião. Se ela sabe que amanhã ela vai ter que voar de avião, só de imaginar ela voando de avião amanhã, já traz frio na barriga hoje. Certo? Uma coisa que vai acontecer no futuro, imaginário, não é realidade ainda. Uma vez trazida à mente, ele gera impacto forte no corpo. Um outro exemplo, quando você lembra do tutu da sua avó, da galinhada da sua avó com tutu, você saliva a boca. Uma memória, algo da imaginação, vindo à mente, afeta seu corpo na hora. Saliva a boca. Ou, se você assiste um filme de terror, o filme de terror você sabe que é mentira. Sabe que é mentira. Você fica com a mão suando, né? Fica com medo. Então, pessoal, o que acontece? Quando a nossa mente traz realidades que a gente não sabe distinguir muito bem se são verdades ou se são mentiras, a gente, se nós não tiver o domínio disso, isso acaba afetando o jeito que as pessoas, que eu e você nos comportamos. Tá bem? Então isso é muito importante você entender. E existe uma coisa que está sempre com você. É uma voz no fundo da sua consciência, no fundo da sua cabeça, dizendo assim: entre em ação. Resolva. Algo precisa ser resolvido. Algo não está bom. Resolva. Então imagina você numa cachoeira, vendo a água descendo do rio, os passarinhos cantando, as borboletas, né? O sol passando entre os galhos de árvore, você contemplando a natureza.
que vem na sua cabeça? A conta que você tem que pagar. Volta ao assunto do passado. Por que eu fiz aquilo? Por que eu errei? Não é? Por quê? A sua mente está sempre te impelindo a agir. Faça isso. Resolva aquilo. Enfim. Te tirando de um estado contemplativo para te levar para o estado de ação. Tá bom? É por isso, pessoal, que o passado e o futuro trazem angústias para o presente. É por isso. Porque a sua cabeça diz assim, resolve o passado. Como vou resolver o passado? Está no passado. Eu não tenho como voltar no passado. Resolve. Resolve o futuro. Quando a gente está apertado de dinheiro, exemplo, né? Ou está com alguma coisa para entregar no trabalho. Resolve. Você tem que resolver. E fica o dia inteiro te perturbando. Não é? Resolve, te pondo em ação. Então nós temos que interromper isso. Qual é a solução? Vamos entrar agora então na solução. Eu vou contar para vocês qual é a solução. A solução primeira é: nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus é a primeira coisa que nós precisamos. E a gente só consegue a graça de Deus em oração pedindo. Tá bom? Eu nunca vou dizer nada ao contrário disso. Isso é a base. Base da nossa doutrina, base da nossa fé. A graça pode tudo. Deus pode tudo. E nós precisamos da graça de Deus. Ok? Mas, Deus, normalmente, quer participar, nós humanos, né, nós filhos, da solução. Ele não quer fazer nada sozinho. Ele te dá a graça para que você se mova, para que você haja, para que você faça alguma coisa para sair desse estado. Entende? Então ele te dá toda a graça possível, mas ele quer contar com você, ele quer que você saia do estado de inércia. Então, o que acontece? Olha bem o que eu vou falar para vocês, abram bem os ouvidos aí para vocês não me interpretarem mal. Muitas vezes a nossa vida empaca, nossa vida espiritual empaca, porque nós ficamos esperando Deus agir. Enquanto Deus está esperando que você haja. Pessoal, nós devemos esperar em Deus, claro, sem dúvida, mas com a consciência tranquila de que nós fizemos a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. A nossa parte, o que cabe a nós fazermos, Deus não fará por nós, porque é a sua parte fazer, não é? Você quebrou a perna, fratura exposta, foi para o hospital. Chegou lá, o médico fala, tem que enfaixar, tem que engessar a perna. Não, eu vou rezar, Deus vai resolver minha perna. Porque é minha fé, porque... Não, gente. Peraí, Deus disponibilizou sua inteligência. Deus disponibilizou seu racional. Que precisa da ajuda dele, precisa da ajuda da graça, claro, nós somos dependentes da graça, mas ele te deu esse dom de você raciocinar, não é? Então Deus não quer que a gente fique parado. Ele pode fazer? Pode. Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Se ele quiser resolver sua perna sem engessar, ele resolve. Só que normalmente, o que os doutores da igreja, o que os leitores, o que os estudiosos relatam é que Deus quer curar, Deus quer transmitir a graça, Ele quer que você participe da sua salvação, que você participe de sair do buraco. Ele vai alcançar. Você levanta a mão, ele vai te alcançar. Então, de novo, qual que é a solução, pessoal, para sair da cabeça? Agora, o ápice da live de hoje. A solução é viver no momento presente. Essa é a grande sacada para a gente viver bem. É viver no momento presente. E isso está completamente contextualizado com a nossa doutrina. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro, da Bíblia. Tá? Em Êxodo, quando Moisés viu Deus na sarça ardente, Deus virou para Moisés e falou, vai até o Egito que eu quero que você libere meu povo lá da escravidão do faraó. Aí Moisés falou para ele assim, eu vou. Mas quando eu chegar lá embaixo e eles me perguntarem quem me mandou, o que eu vou dizer para eles? Qual é o seu nome?
Moisés perguntou para Deus na sarça ardente. Vocês já leram essa passagem? Está em Êxodo, capítulo 3. Deus disse assim: diga a eles que eu sou. Eu sou aquele que sou. Essa foi a resposta que Moisés recebeu. Está em Êxodo. E o que isso ensina eu e você? Que Deus não disse eu era ou eu serei. Ele disse eu sou. Deus está no momento presente. É no momento presente que nós encontramos Deus. No passado, ele pôde ser encontrado. No futuro, ele poderá ser encontrado. Mas ele se encontra conosco hoje, agora, aqui, nesse momento, o tempo todo. Mas é preciso que você esteja no momento presente para que você consiga observar as dádivas da graça, o movimento da divina providência. Se você fica no passado ou fica no futuro, você não vai encontrar. Porque Deus se encontra no presente. Santa Teresinha, ó, uma passagem da Bíblia. Outra. Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim, ó: se eu não vivesse simplesmente de um momento para o outro, seria impossível ter paciência. Santa Teresinha do Menino Jesus. Se eu não vivesse simplesmente de um momento para o outro, seria impossível ter paciência. Mas eu só olho o presente. Esqueço o passado e procuro não me antecipar ao futuro. Santa Teresinha do Menino Jesus dá esse conselho para nós. Tá bom, Mateus, muito bom. Legal pra caramba isso que você disse agora, ficou super bacana. Só que é o seguinte, como é que eu faço para viver no momento presente? Aí, pessoal, é assim, existem caminhos para você fazer isso, né? Os santos conseguiram, muitos conseguiram. Eu tomei conhecimento, fui formado numa técnica pelo Instituto de Psicologia Católico Americano. Passei vários meses estudando, lendo vários livros, né? Tem alguns aqui, depois eu mostro para vocês, para aprender uma técnica que se chama atenção plena. Atenção plena não é só a capacidade da gente focar a atenção no momento presente. É claro, esse é o fundamento principal. Mas o que ela ajuda é que a gente consegue parar de ruminar o passado e parar de se preocupar excessivamente com o futuro, observando o que acontece na nossa cabeça. Atenção plena não é oração. Atenção plena não é matéria de fé. É matéria científica, é matéria psicológica e comprovada pela ciência. A igreja não fala sobre esse assunto, porque ela deixa com a ciência, não é matéria de fé. Tá? Então eu aprendi com os institutos que eu estudei a técnica de atenção plena. E essa técnica eu ensino. Eu peguei tudo que eu aprendi e transformei num programa de 8 semanas que se chama Renova-me, onde eu passo módulo a módulo, semana a semana, explicando como a gente pode fazer para viver no momento presente. Hoje, no final dessa conversa, daqui a pouquinho, eu vou fazer com vocês um exercício e vocês vão sentir como é possível a gente direcionar o nosso foco, a nossa atenção para o momento presente. Em resumo, o que é atenção plena? É a habilidade de focar no momento presente, sem crítica e sem julgamento. Só observar o que está presente aqui e agora, quais são as sensações, o que está acontecendo, o que você está enxergando, né? O que é a realidade naquele momento em que você está vivendo, tá bom? E qual é a resposta para sair da cabeça? Qual é a resposta? Qual é a solução? Agora eu vou te dar o grande cerne da nossa conversa de hoje. Para você sair da cabeça, é preciso que você foque
É preciso que você concentre a sua atenção em algo que está no presente. No tempo presente, não no passado, não no futuro. Porque os pensamentos do passado estão no passado, os pensamentos do futuro estão no futuro. O que está no presente? A sua cabeça está no passado ou no futuro? O que está no presente? O que anda com você o tempo inteiro e que está no presente? Os seus 5 sentidos. Deus te deu o seu corpo. O seu corpo e o seu espírito são uma coisa só. O ser humano é corpo e alma. Não corpo mais alma. É corpo e alma. Não pode, o catecismo diz que a gente não pode desassociar as duas coisas. É uma coisa só. E o nosso corpo tem sentidos. Então, quando você foca a sua atenção nos seus sentidos, você desassocia os pensamentos. Você refresca a sua mente. Você lembra a sua mente de que ela está indo por um caminho que ela vai fugir da presença de Deus, que ela vai fugir do momento presente, que você não quer ir por esse caminho, quando você foca a atenção no momento presente. Então, pessoal, não se engane. Nós vamos fazer um exercício agora, vou fazer um exercício com vocês, mas não se engane, é preciso prática. Eu demoro 8 semanas para formar a turma, né? Para que eles cheguem. Eu chamo de monte da cabeça fria e do coração quente. Que em 8 semanas você consegue ver perfeitamente quais são as armadilhas em que a sua cabeça te coloca, né? E assim você sabe como faz para interromper. E leva uma vida mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada. Isso é equilíbrio emocional. Isso é luxo hoje em dia, gente. Falar de saúde emocional, de vigor psicológico, isso é luxo, né? A gente sabe disso, o quanto a gente vive pressionado. Então, lembre-se, os seus sentidos estão sempre no momento presente, tá bom? Então você pode sair da cabeça observando o seu tato, observando o gosto que está na sua boca, como a sua respiração está acontecendo. Isso você sai, você tira o foco dos seus pensamentos, ainda mais quando seus pensamentos não são positivos, né? Vamos dizer assim. Então é importante, gente, que a gente traga esse conhecimento para o dia a dia, para a prática. Por quê? Porque senão fica igual a homilia, sabe? Tem pessoas que são de homilias diárias, são de missas diárias, vão todo dia ouvir o padre falar. O padre fala um monte de coisa linda e a pessoa não põe nada em prática. Não tem transformação, porque ela só escuta, entra por aqui, sai por aqui, não põe em prática. Então precisa praticar, precisa conhecer, precisa observar e precisa praticar. Tá bom? Então, é isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu imagino que isso tenha dado para você alguma base de reflexão de como viver o momento presente. Primeiro, de fazer a nossa parte, né? Como a Daniela está dizendo ali, fazer a nossa parte. A gente tem que rezar, tem que contar com a graça de Deus, mas nós precisamos também nos mexer, né? E para sair da cabeça, foco no momento presente através dos sentidos. Eu tenho, pessoal, conseguido resultados excelentes. Não é surpresa para mim, porque onde eu estudei as pessoas já tinham relatos de excelentes resultados. É uma técnica comprovada pela ciência, resolve. É comprovada contra a ansiedade, comprovada contra a depressão, comprovada sobre os gatilhos e sobre as armadilhas da nossa mente humana deformada pelo pecado original. Não estou diminuindo, em hipótese alguma, o trabalho da graça, tá? Atenção plena não é oração. Não substitui oração. Nada substitui oração. Nada substitui sacramentos. Nada substitui a confissão, a Eucaristia, o casamento, a reconciliação, tudo. Todas as ferramentas que Jesus deixou para nós, os sinais dos sacramentos e da doutrina católica são fundamentais. Agora, nós também somos humanos, né? Nós precisamos trabalhar o nosso lado humano, assim como ensina o catecismo da Igreja Católica, não tem nada diferente. Tá bom? Eu queria fazer com vocês agora um exercício, tá? Eu vou guiar vocês através da minha voz. Eu vou dar alguns comandos para você concentrar a sua atenção, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos,
Eu vou dizendo e você vai me acompanhando, tá bom? Então agora, vamos nos acalmando um pouquinho. Eu vou baixar meu tom de voz aqui para você já ir ficando mais tranquilo. Fim de noite, já são 10h15 da noite. Então você vai baixando a bola um pouquinho, tá bom? Feche os seus olhos. Vamos criar um momentozinho de tranquilidade, de paz, de conexão com Deus. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Eu queria que você agora dirigisse a sua atenção para os pontos de contato entre o seu corpo e aquilo que estiver te apoiando agora. Seja a sua cadeira, seja a sua cama. Sinta a sensação que vem desses pontos de contato. Observe se esses pontos de contato são macios ou se são ásperos, se são duros ou se são moles. Existe alguma sensação presente nos pontos de contato entre o seu corpo e a sua cama? Entre o seu corpo e a sua cadeira? Observe agora essas sensações. Agora dirija a sua atenção para os seus pés. Foque toda a sua atenção nos seus pés agora. Primeiro na sola dos pés. Depois na parte superior dos pés. Você consegue direcionar sua atenção só para o pé direito? Observe seu pé direito agora. Tem alguma sensação no seu pé direito? Não precisa mexer o pé. A sua tarefa é só observar. Na sua boca, tem algum gosto na sua boca agora? Dirija sua atenção para a sua respiração. Nós vamos escolher, pessoal, só um elemento da respiração para focar a atenção. Então você pode escolher o ar entrando e saindo pelo seu nariz, ou então o seu tórax expandindo e voltando, subindo e descendo. Preste atenção na sua respiração por um instante. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Senhor, sei que estás aqui comigo. Ajude-me a permanecer aqui na sua presença. Aos pouquinhos vamos voltando aqui, vai abrindo seus olhos. Vamos retomando a nossa conversa, nós já vamos encerrar. A consciência do nosso corpo é algo raro hoje em dia. Nós não conseguimos prestar atenção em nós. Nós não conseguimos prestar atenção nos nossos filhos. Nós não conseguimos prestar atenção nos nossos chefes. Nós não conseguimos prestar atenção no que nós estamos comendo. Nós não conseguimos prestar atenção ao escovar o dente. Você sai do banheiro, às vezes não sabe se lavou o cabelo. Tamanho é a falta de foco. O nosso músculo do foco está flácido pelas inúmeras e inúmeras distrações que a vida moderna nos apresenta. O seu corpo é dádiva de Deus. Não tem nada de ocultismo nisso. Não tem nada de esoterismo nisso. Isso é uma prática, podemos dizer,
natural, católica, porque o catecismo nos ensina que o nosso corpo que é convidado, junto com o nosso espírito, a ser templo do Espírito Santo. Não é só seu espírito que é templo do Espírito Santo, não. É o seu corpo inteiro. É você como ser humano inteiro. Tá bem? Então, meu irmão, minha irmã, queria agradecer pela sua paciência, pela sua companhia até aqui. Sempre que os pensamentos vierem te perturbar, que você sabe que não são pensamentos saudáveis, foque a sua atenção nos seus sentidos, como nós fizemos agora. Não se iluda. É preciso treinar, é preciso praticar. São muitas armadilhas. É muita coisa que a gente tem que observar. Te encorajo a vir conosco nessa jornada. Você vai gostar, você vai se sentir muito bem e vai fazer com que você se aproxime do coração de Deus. Monte da cabeça fria, paz interior, base da vida cristã, paz. Cabeça fria, paciência, concentração, foco, não ser explosivo, conseguir apreciar as belezas do momento presente. E coração quente, fervendo de amor por Deus, de amor pelo próximo e cheio de energia para fazer diferença no mundo. É isso que eu tenho como propósito da minha vida, é isso que eu tenho como sonho. Eu vou perseguir esse sonho até o dia que ele me levar. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse tempo tenha sido divertido para vocês, assim como foi para mim, porque eu fiquei 1 hora no momento presente. Meu coração está cheio de alegria por ter estado com você. Então, Deus abençoe. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Tchau.